Paz do Senhor, irmãos, amém? Mais uma vez. E, como eu disse, eu estou muito feliz, né, pela essa oportunidade. Vi, assim, Deus trabalhando através dos louvores, através da palavra, onde Deus falou muito conosco, né? E eu confesso, assim, que por mim já terminava, como eu tinha terminado de falar, e eu ficava só aqui, só recebendo, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? É assim mesmo, é meio de em desafios que a gente chega, assim, para fazer a obra de Deus, mesmo que a nossa carne, a nossa alma, né, às vezes está tão cansada, né? Às vezes nós estamos, só Deus sabe, por cada um chegou nessa live, só Deus sabe. E aí Deus me deu uma palavra e na hora Deus falava comigo, né, falando sobre amizade. E aí eu vou abrir aqui no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu deixe e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Aleluia. E onde quer que eu pousar, que você pousar, ali eu pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Palavra profunda, né? E aí o tema de tudo isso, eu vi os irmãos falando, Deus usando tremendamente, Deus me deu um tema que diz: que tipo de amizade você tem cultivado? Que tipo de amizade eu tenho cultivado? Aleluia. Que tipo de direção também você tem tomado? Tudo dentro dessa palavra. Nós sabemos que é uma palavra bastante conhecida, foi no tempo de Juízes, né? A Bíblia fala, relata, né, que na época de Juízes veio uma grande crise em Jerusalém. E a Bíblia vai narrar que tinha um homem chamado Elimeleque, a sua esposa chamada Noemi, cujos dois filhos chamavam Malom e Quilom. E a Bíblia fala que, diante dessa crise toda, a Belém era chamada a casa do pão, que era a casa de provisão, a casa onde vinha as colheitas. Mas naquele período, o povo estava passando por uma crise de fome, de necessidade, e ao ponto de, agora, Elimelec, ele fica desesperado, né? É uma palavra que vai ser curta, mas eu sei que vai falar com vocês, eu não vou entrar em muito detalhe, no livro de Ruth nós sabemos o final, o que foi que aconteceu, mas Deus, ele quer continuar a falar, porque Deus falava comigo que aqui tinha pessoas que só Deus, como o irmão falou, no último limite. E eu quero dizer, antes da palavra, Rita, que Deus tinha falado comigo para dizer para você que você não está sozinha, a pastora Rita. E Deus, quando Deus começava a ministrar para mim o que estava acontecendo, né, com você, eu quero que depois você converse comigo pelo WhatsApp. E Deus falava que você não está só, que ainda tinha projetos grandes. Eu achei isso incrível Deus usar aquele pastor Fábio para falar. Eu disse, meu Deus está aqui me mostrando, irmão, eu vou entrar na palavra ainda, mas é porque eu estava recebendo, pastora Débora, e sentindo a presença de Deus. Deus falando o tempo todo comigo, e Deus dizia que você não está só, você estava se sentindo solitária. E aí Deus falava de novo, tá vendo? Eu quero falar sobre amizade. E aí, quando eu queria correr na palavra, Deus toma a Jaqueline, a pastora Jaqueline, e ela começa a falar de certas amizades que tem que sair. E Deus quer falar conosco. Amém? E aí a palavra diz que, aleluia, a casa, o pão, né? Que era a casa do pão, chamada em Belém, onde viria as colheitas, de repente, por um momento, agora, em tempo de escassez. E aí Abimeleque, ele tem uma ideia, porque ele veio para o através do desespero. Eu costumo dizer que o desespero, ele é a falta de esperança. Todas as vezes que nós estamos em desespero por alguma situação de crise,
por algum problema, nós somos levados por impulso. E às vezes, por esse impulso, vai ser como nós tomarmos direção errada, ou lugares errados, ou até mesmo tomar aquilo que a gente poderia deixar na mão de Deus para colocar na nossa própria mão. E a Bíblia fala, aleluia, que ele pensou assim: eu não vou querer passar fome, deixar meus filhos passarem fome e necessidade neste lugar. Claro, ele era o supridor, né, da sua casa. Se a gente for analisar, a gente vai olhar pelos nossos filhos, a gente vai olhar pela nossa casa. A primeira coisa que a gente vai pensar é sair do problema, não é verdade? É a primeira coisa que a gente quer fazer. É por nós mesmos, não, eu vou resolver isso, eu vou resolver ir para outro lugar. E foi o que aconteceu. Ele sai de Belém, pega a sua família para ir para a terra de Moabe, uma terra estranha, onde ele não conhecia, língua, eu creio, a língua é diferente, tudo diferente. Mas ele, por si, ele pensou assim: se eu ficar aqui, nesse lugar, eu vou morrer, a minha esposa vai morrer, os meus filhos vão morrer, e tudo vai ser completamente destruído. Então, eu vou para aquele lugar, porque lá eu posso ter mais paz, eu posso ter prosperidade, não é verdade? A gente sempre pensa isso, claro, que nós queremos o melhor, e a palavra foi sobre o melhor. Mas nós vamos chegar até lá. Só que ele tinha esquecido, naquele momento, que o provedor era o próprio Deus. Não precisava que ele procurasse a providência. Nós somos levados a isso, a procurar a nossa providência. Mas o provedor ele nunca mudou. Ele continuou o mesmo. E eu costumo dizer que quando nós fugimos, hoje foi falando sobre a obra, mas eu falo também da prova. Nós fugimos de uma prova e às vezes nós queremos estar em determinado lugar e achamos que aquela prova vai parar de nos acompanhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: enquanto a gente não ser aprovado no lugar onde nós estamos, aleluia, nós nunca podemos ser aprovados, porque vai continuar a prova nos acompanhar naquela mesma circunstância. Nós sabemos que sempre temos luta, é o tempo todo luta, mas luta e vitória, não é isso? Ainda mais quando nós entregamos na mão do Senhor, nós temos guerras, mas quando nós clamamos, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza, mesmo no desânimo, eu quero dizer uma coisa a você, mas que você grita sua voz, e que às vezes sua voz nem consegue, você não consegue nem falar, mas às vezes o seu joelho fala, ou às vezes, muitas das vezes o seu pensamento, com Deus, contrito ao Senhor, Deus vem e ele entra com providência. Deus nunca nos deixa só, nunca. E aí ele trouxe aquela decisão precipitada. E a Bíblia fala que quando ele chega lá em Moabe, com o tempo, ele vem a ter uma doença grave, gravíssima, ao ponto dele falecer. E agora vem a Noemi, agora ela vai, fica viúva, criando seus filhos. Aquele homem que supria, né? Aquele que estava na frente, o chefe. Hoje não, hoje a mulher trabalha, todo mundo trabalha. Naquela época, né? Era mais difícil, o homem sempre estava ali provendo tudo. Então, o que é que acontece? Ele morre e aquela mulher ela começa a sentir aquela dor, mas ainda não era o fim de tudo. A Bíblia vai dizer que depois de 10 anos, né? Antes desses 10 anos, eles crescem e eles casam. E uma das esposas era órfã de dos filhos dela, e a outra era Ruth, né? Que era considerada, nós sabemos que é a mulher virtuosa. E a Bíblia vai dizer que, de repente, né, aquela família ali, num bom relacionamento, eu acredito, o que é que acontece depois dos 10 anos? Eles vêm a falecer, os dois filhos. Você imagine agora o pensamento de Noemi, que eles saíram para sair da escassez, saíram para sair do problema, saiu para ter uma solução, e agora vem um tempo de perda, um tempo de dor. Aquela mulher, ela começa a sentir amargura dentro dela, ela começa a sentir tristeza, angústia, porque imagine, irmão, ninguém quer perder. A gente sente a tristeza, a pessoa sente a tristeza de perder seu esposo.
ou sua esposa. Mas o pior é perder os seus filhos. E acredito que naquele momento ela olha e diz: ah, Deus, realmente ele está me castigando, ele está, né, porque eu saí da direção. O que eu quero dizer é que nós não devemos sair, nós devemos pedir a Deus aonde quer que nós possamos estar, fazer. Isso tudo é o resumo do que foi falado. O que nós devemos fazer, onde nós temos que estar. Coisas que muitas das vezes nós estamos sendo cauda, mas que Deus já levantou, como o irmão falou, como cabeça. E muitas das vezes nós não estamos enxergando. Aleluia. E tudo foi falando sobre direção. E, inclusive, eu viajei também na palavra de Atos 16, que foi Paulo e Silas, sobre também a direção, até para fazer missão. Eles levaram um determinado tempo que eles queriam ir para um lugar e Deus não deixou e mandou ele para outro. Então, a importância são as decisões que nós tomamos. Que tipo de decisão nós estamos tomando? Às vezes porque alguém falou, porque alguém aconselhou, ou porque o próprio Deus falou com você. Devemos andar na direção do Senhor. Eu sou prova viva que eu fiz muitas coisas que eu tomei um rumo diferente daquilo que não era para tomar. E direções que eu tomei me trouxe dor. Então, devemos ver que as nossas decisões que nós tomamos agora é que vai discernir, é que vai definir o futuro que você vai ter. Por isso, devemos sempre pedir a Deus, por mais que a gente ache que Deus está sendo duro, e às vezes nós não entendemos quando Deus nos dá não. Quantos não eu já tive também? Já tive sim, mas já tive não de Deus. E que aquilo parecia que era coisa boa para mim, Jaque, e não era. Mas eu não entendia. Hoje eu entendo. Depois que você vai experimentando, você vai ver. Nossa, Deus estava querendo trazer um livramento. E quantas das vezes Deus também manda a gente ir para algum lugar que a gente também tem medo, não tem coragem de ir. Não é verdade? E achamos que nós estamos, poxa, esse lugar aqui está de conforto, está bom para mim aqui. E Deus fala, mas eu quero você para o lado de lá. Olha que Abraão, ele foi sábio. Quando ele foi fazer a escolha junto com Jó, com Ló na terra, Ló, o seu parente, ele escolheu as melhores paisagens, né? Tudo gramado, tudo isso, mas Abraão, ele disse, tudo bem você escolher esse lado de cá, então eu pego o lado de lá. Era o seu parente. E ao lado que Abraão escolheu tinha pedregulho. O que isso quer dizer, Cristina? Quero dizer que quando Deus, a bênção de Deus está sobre você, você está na direção de Deus. Ainda que tenha pedregulho, ele faz se tornar em terras douradas, em terra de ouro, porque a bênção está com você. Aleluia. Quando a bênção está com você, a bênção te acompanha a um lugar onde você for. A lá e a sai, você toma diante de Deus. Você é abençoada por Deus. Glória a Jesus. Deus, eu estou tão sentindo a presença de Deus. Foi igual aquele dia que a gente estava naquela conferência, mas estou sentindo o mover de Deus aqui neste lugar. É como se eu estivesse aqui numa igreja reunida com vocês e está abraçando todo mundo. Aleluia. Ora machei, candarabarraia sai. Ora marrada e comanaia. Rita, eu quero voltar de novo para você. Eu quero ir para a palavra, mas eu vou voltar de novo para você. Aleluia. Deus te deu um grande livramento. Deus está falando para mim aqui. Deus tem te livrado de enfermidade. Aleluia. E eu quero dizer que quando Deus usou o pastor Fábio, foi confirmação. Deus está tocando na tua saúde, irmã. Está tocando na sua saúde, porque Deus tem algo para você, para realizar. E é de Deus. E não se preocupe, não. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? Você vai e volta, mas você vem. Porque Deus tem algo com você para se realizar. E aleluia. E a solidão
que você pensa que estava, Deus vai preencher. Porque nada está perdido, irmã. Nada está tarde. Deus é contigo, viu? E Deus vai fazer algo grande, Rita. Ânimo, se anima, porque Deus é com você, viu? Amém. Bom, vou na palavra, né? Continuar na palavra, né, pastora Débora, a juíza. Deus, ele é lindo, irmãos. Então, o que é que acontece? Noemi agora, ela está somente com suas nora. E eu fico perguntando assim, no outro dia, a minha nora tem uma nora, que ela disse, nossa, todo dia eu te amo. Eu amo muito a senhora, como se fosse uma mãe. Eu tenho um relacionamento muito bom com ela, assim, Rita conhece, sabe, com meus filhos. Então, assim, sabe aquilo que você falou, Jack, que nunca pediu para, ah, isso, aquilo, nada. Se hoje estão tudo adulto, se cada um vai para um lado ou para o outro, aí já é. Meus filhos hoje são tudo grandes, não tenho mais bebê. Mas eu ensinei no caminho que deve andar. Eles sabem, tanto que quando está em aperto, minha mãe, vamos aqui orar. Um presente muito grande que eu recebi foi do meu filho, né? Que meu filho, Rita, está na presença de Deus, Cristiano. Aleluia, se batizou. A mulher foi batizada com o Espírito Santo, os dois estão uma bênção. Ele fugia daqueles cultos pentecostal que eu fazia lá em casa, agora a mulher é que está fazendo o culto pentecostal na casa. E aí ele fala, mas minha mãe corre tanto que agora na Nayara está marcando os cultos aqui em casa. Eu disse agora. Aí ele se converteu, tá uma bênção, né? Assim, ele hoje que fala assim, minha mãe está orando por você, você precisa ver, que coisa linda. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer é que quando aquela mulher ela agora se sente amarga, ela se sente triste. E ela disse assim: agora não tenho mais nada a fazer, perdi meu marido, perdi meus filhos, não tenho como gerar mais, estou velha, cansada, né? Então ela começa agora a saber da notícia de Belém. Belém agora, estou na live, minha filha. Belém agora começa a ter pão. Pão, costumo dizer que pão é palavra, né? Se a gente for levar na parte da simbologia, ela é a palavra que preenche, né? A notícia foi que Belém começa a ter pão na casa. Oh, aleluia. E aí chega até ela e ela diz assim: o que eu posso fazer é retornar. E aí o que que ela faz? Ela vai com as duas noras como filhas e elas falam: minhas filhas, não, você não precisa mais ir comigo, né? Cada um já pode agora voltar para sua família. Eu não tenho mais como gerar, ter filho, ainda que eu tenha, vocês, eles vão crescer, quando crescer vocês já vão estar velhas. Então, o que eu posso dizer é que, tipo assim, eu sou grata a vocês, a nossa união, a nossa comunhão, mas é necessário que cada um vá para os seus pais. A Bíblia diz que agora elas começam a chorar e elas choram de voz alta. Aí eu perguntei, meu Deus, que amor é esse? Ao ponto que qual o significado daquele choro que foi tão grande pela sua sogra? E eu perguntei que amor é esse? Que amizade é essa? E a Bíblia diz que elas começam a não querer ir e ela insiste, a Noemi. E a Bíblia fala que Orfa vem, dá um beijo a Noemi e vai para os seus pais. Mas a Bíblia fala que a Ruth se apega a Noemi. Ao ponto dela dizer assim, não me insista, porque aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu repousarei. O seu Deus será o meu Deus. Aleluia. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Você sabe o que é isso? Naquele momento, eu acredito que Deus do céu, dentro lá no céu, até a terra, Deus falou: eu estou nesse negócio. Ela poderia ter votado, e eu vejo assim, irmão, que a gente não vamos acusar a Orfa, porque ela foi. Ela queria estar com Noemi, mas ela obedeceu ao conselho de Noemi.
e volta para os seus pais. Agora você vê que amor é esse de Ruth acompanhar uma mulher que já estava velha, sem nada para oferecer. Mas ela não só se apegou como Nora, mas ela se apegou com uma amizade sem oportunismo, uma amizade sem pensar no material. Eu costumo dizer que, entrando em amizade, eu levei muito tempo sendo amiga de pessoas que eu achava que eu tinha amizade e que as pessoas não tinham amizade comigo, porque eu dava mais do que eu recebia. E às vezes nós pensamos assim, por causa da carência, aquela coisa de você querer ter alguém ali do seu lado, e aí você se dá, se dá, se dá, se dá. E quando você vai ver que você entra, você vai ver que não é nada daquilo. E você fala, ah, ali é minha amiga, mas você foi amiga dela, e será que ela foi amiga sua? Tem amizade, irmãs, pastora Débora, Jaqueline, Rita e outras, Mônica, que Deus vai permitir que saia do teu caminho, porque é necessário para quando aquilo que Deus já falou antes, projetar, aquilo que Deus quer com você, não venha a ser atrapalhado. Porque eu sei que existem pessoas boas, mas que não é para estar. Mas também existem pessoas que não são verdadeiras, que quer que você esteja bem, mas não melhor do que ela. E essas que não quer que você venha, que vai atrapalhar, Deus vai tirar. Mas tem pessoas que entram como anjo na sua vida, que é por um tempo, mas que Deus vem, ele tira por um tempo, mas depois vocês se falam, quer dizer que não sejam seus amigos. Mas tem pessoas que Deus tira de tudo, do contato. Olha aí, Rita, de novo. Eu nunca esperava a Rita aqui nessa live. Rita está aqui me acompanhando e ela fica me puxando. Bora, Cristina, aí tá na reunião. Né, tia? Eu chamo assim, ela é pastora, mas eu chamo ela de Rita por causa da intimidade, né, Jaqueline? Assim peguei um amor também muito por Jaqueline, né? Então, o que eu quero dizer, vai chegar um ponto que pessoas que você até ama, que você achou que era para ficar com você, e que Deus vai tirar do seu caminho, por causa do projeto e do que Deus tem com você. É só um tempo. E Deus está falando direto de amizade. Por isso que eu não mudei, porque a primeira coisa, irmãos, que eu não estou olhando nem mais pelo papel, o papel está aqui, ó, tão grande, e tem escrito aqui, ó, que tipo de amizade você tem cultivado. Tem amizade que ele faz tão mal às nossas vidas, uma amizade tóxica, como o irmão falou. Pessoas que só sabem te criticar. Você já vê esse tipo de pessoas que você fala assim, ó, Deus está falando. Oi, amiga, Deus me deu essa visão, sei que lá e tal. E você vem com aquele entusiasmo. Aí a pessoa fala assim, que nada, isso não vai dar certo. E começa a colocar ó, coisas te levando para trás. Não, não, amigo, eu tô falando assim, né? Porque a gente também não pode se iludir. Cuidado também com os vasos, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E começa a botar você para trás. Você já viu isso acontecer? E quando você pensa que não, você acha que ela está ali, mas, sabe? Pessoas que vêm e eu costumo dizer que quando eu dou lugar a Deus dentro da igreja, eu gosto de envolver muita gente. E a Kaline viu lá. Eu chamo um, eu chamo outro e tal. Eu não tenho aquela coisa de competição. Porque tudo que me deu foi Deus. Os dons não são meus, é emprestado, são emprestados. E às vezes eu fico assim, como Deus usou o irmão aqui, que ele falou, Luiz, né? E eu fico tão assim, porque eu digo, Deus me mostra tanta coisa, pastora Débora, que eu fico assim, ai, Senhor, não quero falar, não. Acredito, não é porque é desobediência, não, porque é tanta coisa que eu fico assim, e que a gente acha que é de nós mesmos. Mas coisas que passam na sua vida, Valéria, que Deus te mostra. E você não tem que temer, não. Eu não te conheço. Larabachori Canarrácio. Mas o que Deus mostra é para falar.
mesmo que venha doer, porque tem coisa que é para alertar. E aí, se você passar a mão na cabeça, porque é sua amiga, as coisas vêm e vai. E aí depois, o que é que vai acontecer? Tem um prejuízo. Se Deus já mandou falar, fale. Eu tive uma amiga que ficou durante 3 meses sem falar comigo quando estava em Salvador. Porque é uma pessoa que Deus levantou, eu passava um momento de crise financeira, né, Rita? Passei muito deserto. Rita está de prova. Chovia mais dentro da minha casa do que fora. Não era isso, Rita? Peguei aquilo. E fora das coisas que eu passei, né? De abuso, rejeição de família, muita coisa, né? Eu me lembro como hoje. Ela começou, Deus usar ela para mim, Jaque, porque ela era empresária, uma pessoa de Deus. Deus começou a usar ela para mim, né? Deus já usou muitas pessoas, que eu digo, não foi só uma, mas muitas assim, empresárias, e eu não pedia nada. Pessoas que tinham condição, Deus já ajudou até Rita, na época também. Rita tinha um bom trabalho, ela veio de vez em quando, Cristina, né? E eu não pedia nada. E um dia, essa daí tinha bastante coisa, né? E ela me abraçando, foi o dia que ela trouxe mais presente, foi o dia que Deus falou para mim assim, diga para ela isso, isso, isso. Eu falei, Deus, e agora? O Senhor disse, fale. Deus começa a me revelar o profundo dela. Irmã, eu fui e falei, não vou dizer aqui, né? O que foi, mas Deus foi e Deus começou a me usar e eu comecei a falar para ela. Naquele momento, ela ficou inchada. Naquele momento, eu sabia que ela ia se afastar de mim. Mas eu sabia também que Deus ia falar com ela, que ela estava errada e que foi Deus que tinha me usado. Com 3 meses depois, ela veio pedindo perdão, chorou e disse que realmente Deus tinha me mostrado. Mas ela ficou chateada porque Deus me mostrou, ficou zangada com Deus, comigo, né? E eu falei para ela: profeta de Deus não se vende e nem se compra. Uma das coisas que eu aprendi desde o meu deserto. Ninguém venha comigo com oportunismo e eu também não sou oportunista. Se eu tenho essa amizade, eu tenho amizade com você sincera. Também, se é para me afastar, eu me afasto. Você está entendendo? Mas tem pessoas que muitas das vezes estão longe. Eu não deixei de ter amizade, que eu lembro das amizades antigas, claro. Mas eu estou falando do presente. Então, doa que doer. A gente tem que falar o que Deus manda. E eu digo uma coisa: o momento que a gente está mais fragilizado é o momento que Deus quer mais nos usar. O momento que você está passando com mais crise, com mais luta, Débora, é a hora que Deus quer te usar. E o engraçado, Jaqueline, que muitas das vezes a gente está precisando até de oração, de uma palavra, e Deus ainda nos usa para falar para outros e para orar também. A Noemi estava se achando incapaz. Ela disse: está tudo perdido, mas a Ruth, ela acompanhou a trajetória. Ela chega naquele lugar e não sabia ela que naquele momento Deus estava preparando tudo, sabe por quê? Deus sabe, antes de você pedir, antes de você pensar, o que Ele já tem preparado para a sua vida, mesmo que você não entenda. Noemi poderia até mesmo perder a bênção dela se ela insistisse em Ruth, que Ruth ficasse. Mas a Ruth, ela foi uma mulher determinada, sendo usada por Deus, pelo Espírito Santo, e para tomar aquela direção, indo diretamente com a sua sogra. A Bíblia fala o tempo todo de Ruth, mas nós temos que falar também da Noemi. A Noemi, Deus estava entendendo o porquê ela estava vivendo aquele momento, mas Deus também estava preparando uma grande surpresa que viria a acontecer na trajetória delas duas. Aleluia. Na união, porque ela não deixou a sua sogra. Por mais que não sabia onde ia repousar, por mais que não sabia o que ia comer. A primeira coisa que Ruth fez foi ir lá para os segadores, para pegar as espigas. Eu acredito que ela pensou, a minha sogra está velha, deixa eu ir trabalhar. E ela vai lá e começa a ajudar. Mas não sabia ela que no momento que ela preparava aquelas espigas, aleluia, ela foi levada as espigas pelo vento. E estava dentro do campo do homem que seria.
Aleluia. O provedor, do homem que seria, né? Aleluia. O Boaz da vida dela, o homem dela. Ela não sabia, porque nós não sabemos a maneira que Deus trabalha. Deus trabalha de maneira diferente da nossa lógica. Ele vem na contramão da lógica. Ele não vem como a gente limita as coisas. Aleluia. O primeiro passo foi ela voltar, porque Deus queria dizer para ela, naquele lugar, que é ali que eu vou te honrar. Não, Deus não queria que Noemi saísse do lugar, porque Deus queria dizer para ela, filha, fica no lugar onde você está ainda, porque eu vou te honrar. E na hora certa eu te sopro. Eu passei muito vento na minha vida, e no momento certo, Deus falou para mim: agora você vai para os Estados Unidos. Mas enquanto estava lá, só Deus sabe. O vento. Tem gente perguntando até hoje como foi que eu consegui chegar aqui. Nem eu sei como eu consegui sair aqui. Quer dizer, na realidade eu sei. O meu Deus foi na frente. Porque sem dinheiro, sem trabalho, no visto de turismo, só com convite. Eu vim primeiro com convite para ministrar. E aproveitei também porque eu tinha na época uma pessoa, um namorado, que já tinha me conhecido no Brasil e ia aproveitar para conhecer mais. Eu vim para a obra. E Deus me aprovou. No visto de turismo não tinha nada, dinheiro. A mulher perguntava o que é que eu tinha. Você tem dinheiro? Não. Trabalho? Não. O que você fazer? Pegar os Estados Unidos e conhecer também, que ela disse que é muito bonito. Não tinha noção de nada. E sem inglês, sem nada. E não tinha nada, irmão. Eu me lembro que quando eu fui para fazer esse visto, uma pessoa dizia, você é meu amigo. E virou para mim e fez assim, você não tem cartão de crédito. Eu já fiz negócio, eu fiz um intercâmbio lá em Londres. Você não tem isso, Cristina, você não tem trabalho. Como é que você quer passar no visto turismo? Minha irmã não é coisa não, mas eu sei que Deus é bom, não é só um milagre, viu? Porque eu acho que você não vai conseguir, não. Aí eu falei para ele, o Deus que mandou eu vir, eu só tinha ido, Jaqueline, com a passagem de ida à casa de minha amiga em Brasília. Só a passagem de ida. Eu fui com minha filha ainda, que a igreja tinha pago para que seria a ida e minha vinda, mas eu fui junto com minha filha. E o outro, Deus, que Deus aprovei, mas chegou lá em Brasília, como sempre me convidava para pregar, me chamaram para convidar, me honraram, que eu tive a passagem de volta. Mas eu nunca me esqueço que Deus ele trabalha no sobrenatural. Aquilo que nós não esperamos, Deus faz. Aquela mulher estava dando não para todo mundo, não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe o que ele está falando. Dando não para todo mundo, e eu pensei assim comigo, Deus, faz com que ela nem me enxergue. Usa, manda outra gente aí, eu não quero essa mulher, não. Porque essa mulher está dando um bocado de não aí, porque eu não sabia o que era. Eu vi todo mundo saindo com o passaporte. Aí eu falei, nossa, tem muita gente aprovada. Ele fez, não, minha filha, ali é saindo com o passaporte. Eu falei assim, mas ali é um casal de pastor. Com a Bíblia. Foi, é aprovado também. Aí pronto, já gelei. Saindo todo mundo dizendo que tinha dinheiro e falando. Digo, Deus, estou vendo uma pessoa falando que tem dinheiro, eu tô dando tá dando para ouvir. E agora? E eu que não tenho? Estou sem um centavo. Eu não quero lá, não. Usa aí, Senhor. Ainda falei assim, ó, Senhor, toma alguém aí, que não vai nem coisa e vai dizer tá aprovada. Minha filha, quando eu acabei de pensar, a mulher chamou meu nome. Eu disse, mas Deus, eu não falei pro Senhor, pai, que seria outras pessoas. Menina, já fui. Quando ela perguntou, eu disse para ela que ia vir pregar. Ela, "Hã? Então, eu ia passear nos Estados Unidos." E disse que é muito lindo, porque eu não sabia nada. E aí ela fez assim, perguntou se trabalhava, não. Tem dinheiro, não. Tudo não. No final ela falou assim, sim, você vai pregar missionária, né? Quanto é que você ganha de líquido? Como missionária, eu falo, então me dá uma oferta, tudo bem, mas quando não dá, eu prego do mesmo jeito, com amor.
Ela pegou meu passaporte e digo, pronto, baixou. É que eu tô doida. Eu já fiquei assim, ai meu Deus, você achou de rir. Quando ela puxou, ela sorriu para mim, aquela mulher era tão dura, me dá um sorriso, ela sorriu e disse assim, está perfeita. Fiquei assim, acredito. Nisso, quando eu tô lá fora, vem um rapaz que ele disse, ei, moça, moça, não tô entendendo. Não sei qual critério usado aqui. Eu vi você falando que você não tinha nada. E você passou e foi aprovado. Eu falei, ah, meu filho, milagre, você explica, milagre acontece. Peguei o me mandei. E ele ficou lá reclamando e eu saí dali de perto. Então, quero dizer uma coisa a você, que quando Deus quer, Ele transforma a maldição em bênção. Aleluia. Ela estava como as águas de Mara, e assim como Deus deu sabor às águas, naquele momento Deus estava para dar sabor na vida de Noemi, através de Ruth. Eu quero dizer que tem pessoas que Ele passa como anjos, que Deus traz para nossas vidas, que nós devemos aproveitar as oportunidades. Tem pessoas que Deus coloca mesmo para ajudar você, para levantar, para ser uma com você, até que seja por um tempo, mas Deus coloca. E tem pessoas que Deus, aleluia, usa até você para chegar até a bênção que Ele quer. Aleluia. Aquela mulher não sabia, e de repente, quando Noemi, ou Ruth chega lá com aquelas espigas, elas comem e tal, e ela começa a relatar tudo o que aconteceu, porque o homem, no momento que Boaz bota os olhos em Ruth, a primeira coisa que ele falou foi: olha, não vai lá para outro lugar, não, fique por aqui mesmo com minha serva. Você vê como é homem, né? Vê aquela mulher bonita, virtuosa, não saia, não. Fique aqui, né? Só você pode catar o que você quiser e tudo, e ainda dá ordem para deixar coisas sobrando para ela levar. E a Bíblia vai dizer que depois que, na segunda vez que a Ruth vai, o que acontece? Ela vai e conta tudo que ocorreu para Noemi, e quando ela fala o nome, Noemi fala assim: não é que esse é o parente de Alimeleque, né? E ela falou, minha filha, tipo assim, eu creio então que Deus está nesse negócio, né? Você vai lá e veja onde é que ele está, onde é que ele vai se deitar, e você vai aos pés dele e se deita, vai perfumada, vai bonita. Você imagine, olha um conselho desse, o que você pensaria agora, se fosse nos dias de hoje? Aquela mulher estava sendo usada por Deus. A Bíblia não fala que ela teve alguma relação com ele. Mas naquele tempo, e hoje, até hoje, que as pessoas são maldosas, né? Pensaria o quê? Que tipo de conselho é esse? Mas a Ruth vai, mesmo ela sendo virgem, ela fala assim, ela atende o seu conselho, e vai toda perfumada, toda bonita, e vê que no momento ele estava ali tomando vinho, e depois ele se deita, ela vai para os pés dele, ele toma um susto e pergunta, e ela fala, sou eu, a Ruth, né? Já tinha sido apresentada pelos as pessoas que trabalhavam com ele, que ela tinha vindo com Noemi, que ela era de Moabe, Moabita, mas que veio para ficar no meio do seu povo. E aí, naquele momento, ele diz assim, chama ela de bem-aventurada, de bendita, mas minha filha vai agora, antes que as pessoas pensem mal de você, e a Bíblia fala que ela vai, e ela leva aqueles, né, aquelas cevadas para sua sogra, e de repente agora ele já tinha falado também para ela sobre que tinha segadores, pessoas que iriam, né, naquele momento, acho que o nome é esse mesmo, né? Segadora, não é isso, Jacqueline? Uma pessoa que fica responsável por ela. Né? Tinha que ter uma pessoa que fosse responsável, que ficaria com a herança, e tinha que ser também esposa, tomar ela como esposa, né? Então ele fala assim para ela, né? Ele estava tão interessado que ele fala: você vai, minha filha, e que eu vou me encontrar com um da pessoa responsável. Se ele não quiser, então eu vou querer, né? Mas porque tinha que ter um acerto, eles tinham que ter como é que se diz assim? Uma combinação entre eles, né? De como assumir a herança, de comprar as terras,
dos parentes de Abimeleque, para comprar terra, para depois passar a também ter ela. De repente, quando ele vai de manhã, que ele espera aquele outro homem que era responsável, né? A Bíblia vai dizer, sim, antes disso, a própria Noemi, lembrei agora, ela disse para Ruth assim, ela diz assim, minha filha, vai que ele não vai sossegar enquanto não cumprir esse negócio. Aleluia, né? Quero dizer que Deus ele não esquece nada. Deus, ele não esquece, mesmo que a gente veja que está tudo perdido, mesmo que a gente veja que está sem saída, a última palavra vem do Senhor. Ele nunca esquece nada. Deus, ele vai fazer algo acontecer, Joyce. Ele vai criar uma situação para te abençoar. Amém? Deus vai criar. Eu queria ver. Eu estou vendo o nome aqui, Joyce. Não estou vendo direito, estou com óculos. Deus está falando que vai criar uma situação para te favorecer, para te abençoar, algo que Deus está planejando, algo que você já colocou como projeto. Deus manda dizer que vai tirar do papel o que está escrito. Halamasheri Kamanayasai. Deus vai criar uma situação e Deus manda assim que você fique ligada, porque vai haver essa oportunidade. E Deus manda dizer para você, aleluia, que apegue, se pegue, porque eu estou nesse negócio. Vou te favorecer, vou te fazer crescer. Larabachei, candaiaçai. Alaiaçai, camandaiaçai. Quando a coisa acontecer, você não vai nem acreditar. Quando isso acontecer, você vai dizer, Deus, será que é verdade? Foi igual a mim. Né? Eu estava me beliscando. Quando eu falei essa palavra, Deus falou, Joyce, andar amarraça, que você vai ficar sem acreditar. Mas vai chegar assim, está pertinho. Sabe? É uma oportunidade, algo que Deus vai criar assim, essa situação na sua vida, viu? Que você vai glorificar o nome do Senhor. Estava num aperto muito grande, perguntou assim: meu Deus, que ano esse ano, o ano passado foi uma luta, mas esse ano, mesmo que o irmão tenha dito, falando do esse ano, né? Porque a pessoa sempre fala, agora em 2025 é melhor. Aí depois vem para o 2026, depois vem para 2027, mas eu quero dizer para você, anote o dia, viu? Deus vai te surpreender. Deus tem uma surpresa para você. Viu? Ele só está trabalhando no seu projeto. Está trabalhando já. Você sabe. Ele já deu o sinal. Então, ele está trabalhando, viu? Vai entregar nas suas mãos. Depois você vai contar o testemunho. A Lara Machaya. Ô, irmão, é assim que Deus me usa, viu? Estou falando muito engraçado. Daqui a pouco eu estou falando outra coisa. Mas eu tenho que fazer o que Deus está querendo, né? Eu não adianta escrever. Eu escrevo tanto e Deus muda tudo. Não adianta. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem ele se chega até Boaz, Boaz relata e ele quer suas terras, ele diz: não, mas eu não quero isso vai me complicar se eu ficar com ela, né? Então, e ele fala assim: não, então eu quero ficar com ela. Então a Bíblia fala que ele agora troca as sandálias, né? Que naquele tempo era assim, como eles fechavam o negócio, ele vinha de lá com o sapato e um dava para o outro, né? E aí fechou o negócio. E a Bíblia diz que ela, Noemi, aleluia, vê agora a sua sogra, a sua nora, né, casar. E a Bíblia vai dizer que ela, além de casar, ela tem um neto, né? Porque agora a Noemi já não era mais sogra, quer dizer, ela era mãe, ela passou a ser avó. Aquela mulher que, quando ela entrou na sua terra, que me disseram, essa é a Noemi. E ela dizia, não, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amarga, estou com mais água de Mara. De repente, agora ela profetizou bem, ela falando que ela estava com uma água de Mara, porque a água de Mara foi transformada. Naquele momento, Deus estava transformando a situação, não só de Ruth, mas a situação de Noemi, porque ela agora se torna, aleluia, né? Como avó, como mãe, em sua casa, uma amizade boa, conselheira. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que tipo de, vou de novo, tipo de amizade
nós temos nos relacionado, como nós temos nos relacionado com nossos filhos. Eu peguei, já beijava muito, esse ano minha filha veio, Deus está falando. Minha filha, ela mora na Alemanha, a Rita conhece. Ela veio e deitou aqui na minha cama, ficou aqui comigo, passou o Natal, no Novo, e ela disse, ai, mãe, que saudade. Eu chorando, lembrando. Comecei a chorar, pastora Débora, e disse, meu Deus, que saudade dos meus bebês. Meus bebês estão tudo crescido, a outra aqui fez 33 anos, Rita, a caçula. Eu falei, meu Deus do céu, meus filhos cresceram tudo. Uma 33, outra 35, o outro 41. Meus três filhos, meus três bebês. Parece não, que não, né? Mas eu tenho. E aí eu, agarradinha, ela saiu, chorou tanto. Ela disse, ô mãe, que saudade da senhora. E saiu, nós oramos juntas. Aí meu filho veio, já ligou também, entrou na oração, sabe? E, claro, não estão congregando, mas ora assim comigo, tudo mais indo para a igreja, não. Mas eu estou o quê? Com sabedoria. Hoje tem um culto. Bora fazer comigo? Bora. Aí eu pego, abre aí o FaceTime. Vamos orar. Aproveitei com ela aqui uns dias. E orei, orei, orei. Fiz igual como eu fiz com meu filho. Eu ficava lá, meu filho ia pro barzinho, para isso, para que eu lá orando. E meu filho, como é que tá a sua vida? Mamãe te ama, viu? E conversando. Aí depois tive essa boa notícia. Mãe, me batizei. Mãe, tô assim, assim. Entendeu? O que a gente não pode falar, o nosso joelho, fala mais alto, nosso testemunho. Como eles mesmos falam, que eu sou uma bênção, eu sou uma guerreira. Não estou falando aqui para me exaltar, eu estou falando que eu estou sendo sincera. Então, que tipo de amizade nós temos que ter com nossas noras? Tem pessoas da igreja, ah, irmão, igreja. Eu sei que a igreja é um lugar onde a gente está congregando, mas nem todo mundo que se diz que é pastora Débora. E às vezes a gente está ali com aquele amor tão grande, na verdade? A gente está ali com aquele cuidado, e por detrás só vê a facada. As pessoas que se diz que é e não são. Que só Deus para saber, só Deus está vendo o futuro que reserva. E o menino sabe, a gente se decepciona tanto. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente se decepciona, sabe por quê? Porque o próprio Deus ele fala com a gente e a gente pensa que é de nós. O próprio Deus ele fala. Não é para você mais ficar contando. Não é para você mais ficar ali. Não é para você contar suas ideias. Não é para você mais contar sua vida. Mas a pessoa está ali, oi, meu amor, coisa, minha amiga. E não é. Eu estou falando o que Deus está mandando. O Espírito Santo está mandando eu falar assim. Eu não sou. Muitas das vezes eu sou para pregar mais coisas assim que vê, sabe? Mas hoje Deus entrou nesse lugar para falar sobre conserto, sobre consolação, sobre edificação. Porque é isso que Deus faz: exortar, consolar e edificar. Que tipo de relacionamento nós estamos tendo? Nós mesmos também. Como nós estamos nos comportando? Nós estamos sendo espelho, porque muitas das vezes também vem das outras pessoas que nos fazem mal, mas nós temos sido. Às vezes a pessoa fala assim, ó, alguém falou assim, ó, alguém que está aqui no meio, aqui na live, falou assim, agora eu vou mudar, que só eu dou, só eu faço, só isso, aquilo. Então, eu vou mudar, eu quero ver, eu vou mudar e já era. Então, eu quero dizer uma coisa, não perca a sua essência. Não deixe de ser o que você é, só porque o outro fez, só porque o outro mudou, só porque o outro te fez. Eu já cansei de pedir perdão, nunca ter feito nada. Você sabe o que é isso? Você pedir perdão para alguém quando aquele alguém que fez com você, e você vira e ainda pede perdão. Mas também já vi cada bagaceira, cada coisa que aconteceu.
Não é me coisando, não, porque ungido ninguém toca, a pastora Débora, Rita, a Kelene e outros que estão aqui. Ungido, ninguém toca, Jéssica, porque, aleluia, todas as vezes que acontece coisas de eu ser tocada, prejudicada, Deus vai lá e, sem eu falar nada, quando eu vejo, só vejo a notícia. E eu fico, meu Deus já tirou tanta gente na minha vida por perseguição, pastora. E Deus tirou, porque Deus é o mesmo. Deus tira da terra. A gente pede misericórdia, pede, mas Deus, Ele é o mesmo. Era o mesmo Deus que dava provisão em Belém, em que houve a crise, e depois Ele, o mesmo Deus que fez chegar, aleluia, tirou a provisão e depois colocou a provisão. Porque Deus, Ele complica, Ele descomplica, depois explica porque complicou. São coisas na nossa vida que acontecem, mas que tipo de relacionamento? Será que a gente tem, às vezes, nós queremos tanto os nossos filhos na presença de Deus? E às vezes nós somos dura. Eu me lembro que uma vez eu dei uma porrada no meu filho. Você vai dar risada agora. Com uma colher de pau, daquela de acarajé. Aquela bem de tu. Porque meu filho saiu, depois eu estava jejuando, orando por ele. E nada no menino está na presença. E cada vez irritava. Nesse dia eu fiquei irada. Ele só chegava de madrugada, perdia a chave, tudo que eu dava. E sempre pedia a chave de novo, tirava a cópia. E nesse dia eu estava tão chateada, Jaqueline, eu já tinha orado, viu? Eu digo, ó Deus, chega, hoje ele vai ver. E eu me lembro que ele foi entrando, ele nunca esquece disso, já adulto, viu? E eu falei assim, meu filho, você chegou uma hora dessa, o quê? Porque tem filho que fica tão rebelde. Naquele momento que ele falou um bocado de coisa para mim, nossa, eu só peguei a colher de pau e disse, demônio, eu tiro em nome de Jesus. Mas na carne, meu Deus do céu, naquele momento a colher de pau da irmã quebrou. Ele fez, minha mãe, você tá doida? Mas na semana meu filho ficou quietinho. Não sei o que aconteceu. Acho que Deus operou as duas coisas. Porque eu usei aquela atitude, Rita, Cristiano, que ele não saía mais. Aí eu perguntei, meu filho vai sair hoje? Não, não. Eu tô aqui, tô de boa. E daí foi mudando, mudando, e eu comecei a pedir perdão a Deus. E aí eu comecei a ungir a roupa dele. Quando eu ungia a camisa dele, ele dava. Eu ungia o tênis dele, ele dava para a pessoa. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Porque todas as vezes que eu ungia, roupa nova ele dava para outra irmã, outra pessoa. E aí eu comecei a observar isso e eu disse, nossa, tem coisa espiritual aqui. E aí comecei a entrar no jejum, na oração, jejum de Esté, como a irmã estava falando. E aí foi desse jeito. E quando eu pensei, quando eu menos esperava, sem ansiedade, veio a boa notícia. Na realidade, ele já estava indo já para a igreja, só faltou esse ano que ele se batizou, mas ele já estava indo me mostrando, mostrou todas as fotos, ele sendo batizado. Então, eu digo uma coisa a você, vale a pena pedir a direção de Deus. Naquele momento, a Noemi, ela compreendeu que teria que voltar para o lugar onde ela poderia ser honrada. Aleluia. Naquele momento, aleluia, ela achou que ela agindo daquela maneira também, e ela se despedindo da Ruth, ela achou que seria sozinha, talvez ela achasse que a vida dela, ela teria somente que voltar, mas que ali seria o fim dela morrer na terra dela. Mas no momento que ela viu que Deus começou a operar, que coloca o Boaz no caminho de Ruth, ela começou a ver que Deus estava com ela e que Deus estava no negócio dela ter voltado. Então, eu quero dizer para você, não se precipite e fique ligado no que Deus quer falar com você. Fique ligada, porque tem palavras que vêm e voltam, e nós não devemos desprezar as oportunidades que vêm no nosso caminho. Mas a oportunidade que vem direcionada pelo Espírito Santo,
onde nós precisamos abrir nossos olhos, enxergar e abrir nossos ouvidos para poder ouvir a voz de Deus, o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer que a gente veja. Porque muitas das vezes Deus começa a te mostrar, começa a falar com você e você pensa que é de você. Filha, faça assim. Filha, eu quero ali. Você sabe aquele tempo que quando você começa a louvar, ou qualquer coisa assim, que você sente aquela vontade de você sozinha estar em oração? Eu levei um tempo assim, em que Deus tirava, me colocava somente para falar com Deus, eu e Deus, Deus e eu. Mas ainda também existe amizade, em que Deus coloca no seu caminho. Deus falou para mim que ia colocar mulheres no meu caminho. Hoje Deus usou irmão e falou. Eu estou aqui diante de várias mulheres. Eu sei que tem muitas mulheres de Deus aqui, muitas mulheres valorosas, muitas mulheres que passaram por decepções, muitas mulheres que já passaram por abusos, muitas mulheres que se passaram, né, por relacionamento tóxico, né? Muitas mulheres que estão aqui, que são guerreiras, que são valorosas. E eu disse, Deus é esse tipo de mulheres, mulheres verdadeiras, mulheres sinceras, mulheres amigas, que eu quero me relacionar. Eu não quero qualquer pessoa no meu caminho. Eu não quero pessoas, eu tiro por mim para falar para você, porque Deus também está falando comigo. Eu não quero pessoas que venham me diminuir, que venham me botar para baixo, que venham fazer bullying comigo, com você. Eu não quero qualquer tipo de pessoa no meu caminho, sabe por quê? Porque você vale mais do que isso. Aleluia! Você vale mais do que isso. Se alguém te desprezou, te deixou, não se preocupe não, Deus vai colocar alguém melhor para você. Deus tirou porque era pedra. Tem coisa na nossa vida que é necessário ser tirado para vir a bênção. As coisas que passadas que foram, para vir as novas. Aleluia. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, Ele capacita, Ele toca na nossa estrutura. A estrutura de Noemi foi tocada. Quando Noemi voltou, ela era melhor do que a Noemi primeira. Aleluia. Sabe por quê? Porque agora da segunda casa é melhor do que a primeira. E assim vai ser na sua vida. O que Deus está fazendo hoje, você não está entendendo. Às vezes você chegou aqui decepcionada, angustiada, né? Triste, achando até que tem pessoas que muitas das vezes dizem, será que realmente diz até começa a desacreditar, Jaqueline, será que verdadeiramente Deus faz mesmo? Porque a luta é tão travada, as coisas ficam tão sem saída, as coisas ficam tão presas, que parece que Deus não está ouvindo. Mas eu quero dizer a notícia para você, Deus está do teu lado, está te ouvindo. Assim como o inimigo está apontando, como ele apontou para Jó. E o que foi que Jó fez? Jó continuou na presença de Deus. O que foi que Jó fez? Jó ainda orou pelos próprios aqueles que estavam falando mal dele. Ele foi e começou a bendizer. Aleluia. Porque Deus, ele cria coisas novas. Onde não existe, Deus está criando coisas novas para a tua vida. Alamaxere, Candanarrais. Kátia, Deus está criando coisas novas. Se a Kátia estiver aí, ela botou aqui, ó, 2026, tão certo assim, ó. Eu vi aqui agora. Deus está criando coisas novas para a sua vida. Aleluia. E às vezes a gente pensa, a gente se embaraça com tantas coisas tão pequenas. Alá, xarabacaias. Oh, aleluia. Amém, Rita. Glória a Deus. A gente se embaraça com tanta coisa pequena, com tanta coisa, tão pequena. Quando Deus quer fazer o grande. Está na hora do grande. O que Deus usou, irmão, é verdade. Eu via Deus criando coisas grandes. Pastora Jaqueline, tem coisas grandes chegando aí. Eu me lembro que Deus me usou para você e falou, lembra? E confirmou através dele hoje, do seu projeto, das coisas, da mesa, do descanso, uma coisa sua. Eu estava ali me regozijando. Eu disse, Deus, que confirma, que maravilha. Então, Deus não mudou, não, irmão. Deus é o mesmo, viu? Aí, Kátia falou, Glória. Viu, Kátia? Então, ela está aqui. Deus, aleluia.
está te dando força hoje. Eu vejo eu vejo a força de Deus chegando para você. Aleluia. Sabe quando a gente estava, aquele período que a gente fica, não é que você está para baixo, mas é porque a força de Deus que você precisa. Eu vejo Deus trazendo força para a tua vida, porque é necessário. Tem coisas que muitas das vezes chegam ao nosso limite, e é verdade. Que a gente fala assim, Deus ou o Senhor, não é a primeira coisa que fala, ou o Senhor tira tudo, muda tudo, ou então me leva. Não é assim? A primeira coisa que a gente pensa? Elias pensou assim, ou o Senhor faz, ou o Senhor me tira. Quantas vezes já pensei assim? E Deus falar para mim assim, filha, você está errada. O que eu tenho para fazer com você é grande. Amém? Assim eu vou orar aqui, que se eu passar, já vai ser, a não ser que Deus queira falar mais alguma coisa, mas eu estou vendo que está no horário já, né? Olha, Deus é bom em todo tempo, Kátia. É bom mesmo, viu? Aleluia. E eu gostaria que esse ano, eu gostaria que vocês, onde você está em sua casa agora, onde você estiver, para isso, para Jaqueline, deixa Deus te usar. Meu Deus, não eu sair dessa live 6 horas. Eu queria que cada um, depois quando eu for orar, eu queria que levantasse a mão, assim, ó, porque e Deus manda dizer que vai acontecer aqui, pessoas que Deus vai tirar do seu caminho, viu? Pessoas vai tirar da vida na sua vida também, né, Karen? Vai tirar pessoas do seu caminho, pastora Débora. Eu vejo Deus tirando pessoas do seu caminho e botando pessoas novas. Tem pessoas que são boas, mas tem pessoas que também Deus tem projeto para levar longe. Você está entendendo o que eu estou falando? É porque são um período. Mas tem pessoas que são falsas mesmo. E que Deus vai chutar. Amém, irmão? Tem que falar, não fica com raiva de mim, não, mas é verdade. Você ouviu, Márcia? Maria? Às vezes é necessário que Deus faça uma limpeza. Entendeu? Deus faz uma limpeza que a gente não entende. Senhor, por que está acontecendo isso? A gente pergunta isso. Por que essa pessoa está assim comigo, está fria assim, está assim? Mas se não pediu, Senhor, Senhor me mostra. A gente pede tanto, né? Senhor me mostra. Me mostra oculto. Me mostra profundo. Senhor, me mostra quem está comigo. Aí Deus começa a trabalhar, a gente não entende. Aí Deus fala assim, mas você não pediu? Quem é que está com você? Quem não está? Aí Deus começa a... Aí quando a gente perde, a gente sente uma dor. Ô, Senhor, mas eu queria aquela pessoa perto de mim. Eu vou dizer uma coisa a você. Não deixe chegar perto aquele que Deus já levou. Vou repetir de novo. Não deixe, aleluia, oh, aleluia, vem para perto aquele que Deus já levou. Ah, lá, lá, baixeira e cama. Tá entendendo, pastora Débora? Andaramaiaçô, decanta e sai. Oh, lamachei que te cantar a barraia sai. Não deixe. Rabanaia sai, Deus sabe o seu coração. Mas não é necessário muitas vezes dizer não. Labadarabaixou, decanta e sai. Não deixe chegar perto aquele que Deus já levou. Meu Deus, que profundo. Ouviu, Márcia? Que profundo. Aleluia, aleluia. Missionária Evelyn, eu não estou vendo seu rosto, mas Deus manda dizer para você, se prepara. Aleluia. Quando eu estava vendo aqui seu nome, eu estou vendo um campo todo verde. Andarabaxore, canta la raça. Deus vai mudar tudo. Andarabarraia, eu te chamo de pastora. Andarabachou de cantaiarraia sai. Mas eu não sou pastora, não, sou missionária. Eu estou vendo você como pastora, não estou vendo nem seu rosto. Labadarabacheia. Eu vejo um campo verde, eu vejo muitas flores. Deus disse: se prepara. Ah, ó, se prepara. Eu estou vendo malas. Eu estou vendo um país. Darabachei. Rabadarabarrácia. Daixequete conda lamarraia sai.
Remy canta e assai. Eu vejo assim, você no check-in, fazendo check-in, andar abaixar, esse aqui falando comigo, dabadara abaixeque, tomodoro marraia, falou de novo. Crendara abacerque, tomodoro barraia sai. O Senhor disse que tudo vai mudar na tua vida, viu? Muita coisa vai mudar na tua vida. Aleluia, alabaxerica. Não sei se você já foi na Suíça, mas andarabachei, de como andar, estou vendo Suíça. Lá Rabachai, estou toda arrepiada. Labadarabacheia. Labadaia sai, toda arrepiada. Eu sinto a presença de Deus, Deus está aqui. Andarabachei. Se prepara, porque eu vejo um vento aí, Deus permitindo até um vento para tipo, para você ir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, oh, aleluia. Eu sei que Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é grande, Deus é poderoso, Jaqueline. Esse projeto é um projeto de Deus. Eu vi, foi tanta coisa. Eu sempre volto para a pastora Débora, sabe porque já gostei dela. Eu é que eu não conheço ela pessoalmente, né? Gostei dela. Gostei de você. Viu? Não fique com ciúmes outras, não, né? É porque eu estou vendo mais assim, sabe? Toda hora que eu quero sair dela, eu volto para ela. Jocely também, né? Mônica, Valéria. Quem é essa Valéria? Quero ver quem é. Se Deus ele é lindo, viu? Viu, Débora? Você realmente é conselheira. Seu nome foi escolhido, dado por Deus, viu? É dado por Deus para as mulheres. Ela é conselheira. É uma bênção. Sabedoria de Deus, Deus te deu, viu? E essa luta que você está passando, Deus, estou vendo Deus acalmando a tempestade, viu? Deus vai acalmar. Fica firme, viu? Fica firme porque Deus ele vai te dar vitória, nada. É só um tempo. Há um momento que Deus faz isso. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, não sei se ela está aqui nessa no coisa, Cirleide, e ela passava uma luta, não estou dizendo que você está passando nesse período, mas ela passava uma luta muito grande com o esposo dela. E um dia Deus me tomou na casa dela e eu falei assim, eu tenho que ir na sua casa orar. Deus manda dizer que o seu marido vai ficar até, não, antes de dezembro ele vai partir, ele vai ficar até novembro. Eu vejo ele no princípio de novembro, Deus levando. Eu fui para Brasília para pegar o coisa do visto. Quando eu voltei, ele tinha morrido. E Deus ainda me mostrava uma ligação de uma secretária, e justamente ela disse: ele tem essa secretária. Eu vi ele infartando. Mas ele ficava, Deus dizia para mim que além do infarto, ele voltava assim, e que ela fosse lá e levasse pastores, que ele ia aceitar Jesus, mas ia morrer. E foi desse jeito, irmã. Ela é muito minha amiga, tem há anos. Deus tirou o homem. Naquele mesmo ano, ele morreu no dia 2, dia dos finados, no Brasil, de novembro. Em Brasília, não. Eu estou confundindo. Foi em São Paulo. Eu fui pregar, passar 3 meses em São Paulo. Foi para São Paulo. Eu fui para São Paulo e deu a notícia. Então, Deus, ele faz isso. Ele tira, ele bota, ele bota, ele tira. Ele faz o que ele quer. Né, Luciane? Luciane, tudo bem? Pai do Senhor. Ah, você Paz, me tudo conhece por bem. fotografia com a pastora Cláudia, missionária Cristina. Ah, missionária Valéria. Por nome eu não gravo assim, não. Mas amém, glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus, ele vai mudar essa trajetória. E Deus vai te dar vitória. Viu, pastora Débora? Deus vai te dar vitória. Já está chegando, aguenta só mais um pouquinho, que o adivinho virá e não tardará. Gente, eu vou ter que. Eu vou encerrar na minha oração com vocês. Eu sei que foi pouca palavra, né? Mas acredito que Deus falou um pouco, falou sobre direção, pessoas que estão querendo se precipitar. Deus está falando, não se precipite, que às vezes, muitas vezes, por causa da luta, da guerra, a gente tem esse impulso. E quando vem desespero, é acompanhado, né? Desespero é falta de esperança. Então, quando vem, cega a pessoa. Quando pensa que não, você fez a besteira. A melhor coisa que você tem que fazer é orar,
é pedir ao Senhor, Senhor, me ajude na paciência, me ajude no, né? Eu quero fazer o melhor, eu não quero sair da tua presença. Sair da presença não é só sair da presença e se desviar. Sair da presença é do propósito. Porque quando você faz uma coisa que não é para você fazer e que você toma por iniciativa, você quebra a cara. Eu me lembro que aqui na Califórnia eu falei para uma menina, ela ficou chateada comigo e disse: Olha, esse casamento não é do Senhor. E foi uma confusão. Ela não gostou. E ela disse: Eu vou casar mesmo. Ela casou. Agora não tá mais. E ela sofreu muito na mão dele. Então eu digo uma coisa a você: não tem nada melhor do que você ficar na direção de Deus. Eu mesmo fui me precipitei e eu fui ter um relacionamento que eu tive. Não precisa falar tudo, né, Jaque? Mas um homem narcisista, pra você ter só o nome, você já sabe. Eu sendo a pessoa que está na presença de Deus, eu fiquei cega pela paixão. A paixão roubou minha razão. Então, tome cuidado. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus tem endereço. Tome cuidado com suas decisões, com sua precipitação. Nem tudo que brilha é ouro. Não sei por que Deus está falando isso. Nem tudo que a laia sai, nem tudo que brilha é ouro. Cuidado. E eu não foi só a primeira vez, não. O meu ex também, que eu tive também. Eu tomei uma precipitação, um homem cristão. Meu Deus, sofri muito. Então, digo coisa a você: nem tudo que brilha é ouro. Fica na paz, fica na direção de tudo que você for fazer. Tira as mágoas, se você tem mágoa por alguém que te fez mal. Tire a partir de hoje. Às vezes você está perguntando: Deus, o que é que está acontecendo que as coisas não estão fluindo, que as coisas estão travadas? Comece a fazer uma análise de você mesmo, como eu tenho feito de mim. Senhor, o que é que eu estou fazendo? Estou sendo egoísta? Como é que eu estou sendo? Como é que está sendo o meu comportamento? Como é que tem sido a minha amizade contigo e com as pessoas? Comece a fazer o bem. Se você pode fazer o bem, faça. Mesmo que o outro não fez, não perca a sua essência, porque há recompensa para a tua obra. Há esperança para a árvore cortada, porque mesmo depois dela cortada, os seus ramos surgem e ela cresce e vê os frutos. Então, tudo que você faz aqui tem uma colheita. Se você semeia, aleluia, o que é bom, você vai colher o que é bom também. Então, só digo uma coisa a você: não saia do propósito de Deus. Com Deus, você já tem luta. Sem Deus é pior. Você está entendendo? Tudo que você projetou, Deus vai fazer, só que vai fazer da maneira dele. Ele trabalha em detalhes. E se as coisas não aconteceu ainda como você queria que acontecesse, é porque Deus está te dando livramento, Deus está ajeitando, Deus está fazendo, tu está te preparando emocionalmente, está te preparando, porque muitas das vezes você não está preparada para receber agora. Então Deus está preparando você. E Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar o ponteiro, Deus pode mudar o relógio. Ele aqui estava para morrer. Quando ele se dobrou, que ele foi para a parede. O mesmo profeta que tinha falado que ele ia morrer, que ele preparasse a casa, arrumasse a casa. Quando ele estava na porta, que Ezequias começou a se humilhar, e o próprio profeta voltou e disse: Mas assim diz o Senhor, acrescentarei, aleluia, 15 anos de vida. E naquele momento o ponteiro voltou para 10 degraus. Deus pode fazer isso. Deus muda. Muitas das vezes as coisas que você está achando que ainda tem um ano para você receber, já está em segundo para você receber, porque Deus ele opera. À medida que você se joga, você diz: Senhor, eis-me aqui. Muitas das vezes Deus está querendo que você se ajoelhe, que você tenha um tempo com Ele, diga para Ele o que você está sentindo. Mas, Cristina, eu digo sempre, parece que Deus não me ouve. Não, Deus está querendo o teu coração. Deus está querendo que você se derrame. Ah, mas eu estou cansada. Descanse na presença de Deus. Não consegue, eu estou dando. Descanse nas mãos. Não tem nada melhor do que o descanso de Deus. A Ruth, ela começou primeiro com as espigas, pegando as espigas.
Depois já começou a levando, até que ela começou a ter o que? A recompensa maior. Porque Deus começa de baixo para cima. O que tá acontecendo com você hoje, você não está entendendo. Você vai entender depois. Mas tudo faz parte do processo. Não existe processo sem propósito. E não existe propósito sem processo. Todo mundo dizia, ela vai para onde? Pessoas que me pediram perdão, entortaram a boca, e disse que entortava a boca. No culto que eu fazia em minha casa, era lotada, Deus me usava tremendamente, para a glória de Deus. As pessoas saíam curadas, pessoas com câncer, com AIDS, paralíticos já andou. Eu digo a você, dois irmãos, um em Goiás e outro lá em Salvador, que levantou na hora da cadeira de roda. Eu estou falando coisas que eu vivenciei, que Deus me usou. E as mesmas pessoas que iam na minha casa começaram a dizer: como é que pode? A gente tem que botar o balde aqui para parar a chuva. O pessoal ficava lá fora, porque era muita gente em minha casa. Eu ainda dirigia dois cultos de libertação, era coordenadora de culto de libertação dentro da Assembleia de Deus, onde era lotado. E as pessoas falavam: como é que pode Deus usar ela tanto para as pessoas? E a vida dela é assim. As próprias pessoas falavam de mim: passa necessidade, não tem trabalho, está desempregada. Eu não entendo, e Deus usa ela como quer. E às vezes você não entende, Deus usa tanto a mim, vou parar. Sei por que que Deus está falando isso. Eu vou parar tudo, não quero mais dar lugar, eu não quero mais fazer o que eu estava fazendo, não quero, não. Vou deixar tudo aí. Se Deus quiser, faz, se Deus não quiser, não, Deus não faz. Mas eu continuava ali. As pessoas vieram me pedir perdão, que disse que quando Deus usava um vaso para dizer: olha, mulher, vou te levar para outra terra, vou te levar para o exterior. Aí as pessoas diziam: sabe o que, Luciene? Não tem nem o que comer direito. Vai para outra terra como? Você está entendendo? Era o mesmo que fazer isso com Jesus. Sabe o que aconteceu? O ano passado, outros anos, vieram a gente me pedir perdão. Cris, quando Deus, minha filha, usava os vasos para falar com você, que você estaria em outro país, eu dizia: eu duvido. E não é que você foi? Não é que você foi? E ainda fui para a imigração, Jaqueline, que disseram assim: quando chegar na imigração, quando chegar aqui em São Francisco, você vai ser barrada, porque você não tem um centavo. Eu fui, mano, só com a comida do avião. Eu não tinha um centavo. Acredite, eu não tinha. Sabe o que aconteceu? O homem olhou para mim, eu falei: ô meu filho, eu não falo inglês. Ele pegou meus dedinhos, tirou o meu manter, pode passar. Seja bem-vindo. Só isso. E eu entrei. Você tá entendendo? Parece loucura, né? É loucura. E as pessoas que falaram tudo isso, Luciênio, de mim, que não acreditava, ela não acreditava no potencial que Deus queria que eu tivesse. Porque quem tem potencial é Deus. Mesmo que ele não acredite, mesmo que as pessoas fiquem, não acreditem na sua visão, não acredite na sua ideia. Aleluia! Não acredite, mesmo que as pessoas não acreditem, não precisa acreditar. A visão é sua. A visão é dada por Deus. Se você tem a visão, aleluia, não deixe que ninguém atrapalhe. Se você tem a visão, ainda que ela seja do tamanho da pequena nuvem, ela pode se transformar numa grande chuva. E ainda que não tenha nem a pequena nuvem, acredite, porque Deus vai fazer. Ainda que as pessoas não acreditem em você, tem coisa que é necessário ficar em silêncio. Porque quando nós falamos sobre os nossos projetos, sobre nossas coisas, você pode perceber, não é porque que Deus dá, o inimigo é maior do que Deus, não. Mas pode perceber que quando você conta aquilo que você tem, você começa a falar por alegria, as coisas desandam, porque não é para você falar. Quando Neemias foi ver a terra, Neemias não falou nada a ninguém. Ele falou com o rei porque viu que os muros estavam caídos, Jerusalém estava caída, estava em crise. Ele não falou, não relatou, mas quando ele chegou lá, que ele olhou a terra, que ele fez os planos, que estava tudo lá, ó, que tinha que ter a reunião, aí ele falou o que ele foi fazer. Mas enquanto isso, ó,
Tem que ficar de boca calada. Você está falando para alguém, cala a boca. Sabe por que Deus está dando a resposta a você? Está dizendo para você, porque você estava falando isso para Deus, porque todas as coisas que eu planejo, todas as coisas que eu faço, fica dando para trás. Deus está dizendo porque você abre a boca. Meu Deus. Está na hora de você fechar a boca. Mas ainda tem chance, ainda tem esperança. Deus está com você nesse propósito e Deus vai te ajudar. Mas é necessário que você fique em silêncio e não fale para ninguém. Aquela mulher que quando perdeu o filho não falou nem para o marido. Porque se falasse para o marido ia atrapalhar. Ia dizer, tá morto, então enterra logo. Não. Ela foi até o profeta. Porque disse, Deus me deu. Como é que Deus vai me tirar? Não, eu vou lá. Não quis parar para falar nem com os vizinhos, ainda disse para os homens. Vamos, ó, com os cavalos. Se alguém perguntar, vai tudo bem? Não, vai tudo bem. Não vamos parar para nada. Ela seguiu. Nem para o marido ela falou. Tem coisa que é só sua. Tem coisas que é para você guardar a boca. E você tem muitos projetos, muitas ideias, você é inteligente. E aí fala, Deus, por que isso acontece comigo? Por que não sai? Por que não sai do papel? Vai sair do papel sim. Aleluia. Começa a escrever e apresentar para Deus, porque vai sair dessa vez. Quando você cala a boca, quando você. Aleluia. Deus está falando, estou me arrepiando, ó. E você, aleluia, você não falar mais, mesmo que seja você diz que é sua melhor amiga, que você acha que é sua amiga. Eu não estou querendo, gente, eu vim aqui para botar ninguém contra amigo, não, mas se Deus está revelando, é porque tem gente falsa. Está na hora de você conquistar aquilo que já era para ser, ó, e que no reino espiritual estava travado, mas hoje Deus está trazendo destravar dele. Luciene, abra a mão. Deus está trazendo destravar. Alaiaçai, de comandaiaçai. Aleluia. Eu vejo muitas coisas boas. Deus fala para mim que você é muito inteligente e que você fez muitas perguntas. Deus estava falando com você. Eu sei que Deus está falando com outras pessoas, entendeu, Rafaela? Rafaela tá aí com carinho aí. Entendeu, Rafaela? Também pegue também a parte, viu? Deus também está falando com você. Mas eu vi a Luciane projeto muitas coisas que, sabe? Você vem e as coisas ficam. Deus está te dando a resposta. A culpa não é de Deus, não. Mas a partir de hoje, tanto você como o Rafael, vocês vão colocar, vai apresentar para Deus. Deus falou hoje de projeto. Vocês pegaram, vocês se ligaram? Deus estava falando ali, está falando de novo. Bote no papel, porque vai sair dele. Não fale nada a ninguém. Jejum e ore. Jejum e ore como Esther orou. Jejum e ore para a gente ir para Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Ainda esse ano, Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida. Aleluia. Uma coisa, comandar a saia da baia sai. Eu tô vendo corrente sendo quebrada agora. Andarabaxéia. Eu tô vendo corrente sendo quebrada, tirada do seu caminho. Luciene, ó, correntes quebradas. Quebrando, 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 quebrando. Eu disse, passe pela porta, porque eu tô abrindo. Aleluia. Não sei que tipo de porta, mas eu tô vendo uma porta aberta no seu caminho. Você vai contar, você vai dizer, pastora Jaqueline, aconteceu isso comigo. Aleluia. Vai ser na Maia sai, no de repente de Deus. Rafaela, vai ser no de repente. Ai, eu tô arrepiada. Levanta a mão as duas. Fica com as mãos abertas, tem loja aí. Quem quiser que falou que vê o problema, Deus me usa e mostra. E eu falo mesmo. Me desculpe, mas eu tenho que falar. Levanta a mão, porque vai sair algo do papel. Eu estou vendo Deus movimentando. Aleluia. E essa promessa, o que estava dando errado vai dar certo agora. Mas Deus manda, ó, não fala a ninguém. Você e Deus. E fica apresentando. E você vai contar, porque vai surgir, quando surgir, agarre. Agarra a oportunidade. Foi até ontem. Porque Deus me mostrou que tinha pessoas aqui tristes, muito tristes, angustiadas. O Senhor disse, ó, se alegra o coração de vocês. Viu? Alegra o coração, porque Deus vai mudar a situação. Essa live aqui foi marcada. Não é porque eu estou aqui, não.
É porque o de hoje, só Deus sabe o que Jaqueline passou. Ó, só Deus sabe, eu também o que eu passei. Que luta para eu chegar até aqui, irmão. Você não sabe. Que luta. Vocês viram, eu até para cá. Que luta. Mas eu cheguei, e só Deus sabe. Eu também preciso das orações de vocês. Mas eu vejo o rebuliço de Deus. Viu, amada? Olha, eu vou contar uma experiência rapidinho, eu fico adorando de vocês. O meu sobrinho, olha que testemunho. Isso foi o ano passado. Ele é autista. Minha sobrinha teve dois filhos autistas. Ele, o mais velho, com 20 e poucos anos, autista. Você acredita que eu falei assim, Cláudia, cadê Davi? É porque ela não está aqui na live, eu queria que ela estivesse aqui na live para testemunhar. E ela falou assim, tá aqui, tia. Eu disse, Davi, Deus manda te dizer que ele ouviu a sua oração. Ele começou a chorar. A mãe dela, a mãe dele estava desempregada, o pai também. E sempre Deus me usava para ajudar o pouco que eu tinha, né? Que na hora que a gente também não tem. E eu ainda não tenho meu trabalho fixo. Eu fui, minha irmã, e nesse dia Deus me chamou Davi. E falou assim, Davi, eu estou vendo dois papéis. E eu vejo que é concurso. E Deus manda dizer que um você vai passar em terceiro lugar e o outro você vai passar em quinto. E Deus manda dizer, escolha, porque eu ouvi sua oração. Ele começou a chorar. E eu vi, filho, quando você falou na cama, oh Deus, me abençoe para abençoar a manhã. Ele começou a chorar. Abraçado com a mãe, chorou, chorou. Ela falou assim, tia, ela chorando. Ele se inscreveu no concurso, mas toda vez que ele faz, ele perde. Eu disse, dessa vez vai passar em dois. Manda ele escolher o melhor. Passou no concurso. Um em terceiro e outro em quinto, como Deus falou. Vocês podem dar glória a Deus? Um em terceiro e outro em quinto. Ele tinha. Estou escolhendo. Tá lá, tá empregado, já está trabalhando. O chefe gosta muito dele e pegou o meu filho que está ganhando muito bem. Várias vezes fez esse concurso no passado e ela disse: Ah, problema porque ele é autista. Não. Quando Deus quer, Deus faz. Não depende de nossa competência, não depende do nosso status, não depende de nada. Quando Deus quer, Ele faz. Ele vai fazer por vocês. Vocês vão contar. Aleluia! Vocês vão contar que só o Senhor é Deus. Deus dá a gravidez, Deus gera no estéreo, Deus faz tudo. Aqui na Flórida tem a Laís, que Deus me usou, o marido já estava com 50 e poucos anos e ela com 40 e pouco. Um dia foi me visitar no Brasil, foi aí que eu recebi o convite. Chegando lá no Brasil, eu olhei para ela e disse: Estou vendo o seu ovário esquerdo. Deus está trazendo uma cura. Engraçado, agora também estou vendo Deus gerando, você vai ter uma menina. Quando ela saiu dali em dezembro, em abril ela ligou. Cris, eu estava com uma dor no estômago, chegou lá, uma criança. Eu estou grávida de uma menina. Eita Deus! Eita Deus! E a menina hoje está enorme, está grande. Então, digo a você, Deus ele faz, irmã. Então, segure sua bênção, vamos orar, Jaqueline. Eu vou orar. Eu já estou abençoada, já estou, nossa, estou tão feliz porque estou sendo útil para Deus hoje. Estou muito feliz porque você não sabe minha luta. Mas estou dando glória. Mas, gemendo e dando glória, né? Mas eu vou receber vitória, em nome de Jesus. Mas levante as mãos assim, crendo, né? Que a partir de hoje, como eu disse a você, grave essa palavra. Para você receber essa vitória, algumas pessoas vão sair do seu caminho, viu? É necessário. É necessário. Entendeu, Rafaela? Na hora você vai tomar um susto, mas você vai dizer assim: Poxa, bem que Deus falou. Então não fala nada, só dá glória, mas mesmo que você fique sozinha, vai ser você e Deus. Mas é necessário que Deus faça isso. Amém? Deus não quer que você fique com amizade tóxica. Deus não quer que eu fique com esse tipo de amizade. Deus quer somar. Deus quer que as amizades venham somar conosco.
não para botar para baixo, né? Não para te atrapalhar. Eu não quero isso. Amém? Então, Pastor Fábio, ele falou comigo. Pastor Fábio, Deus. Deus é na sua vida, viu? Foi por isso que o que Deus tem é bem maior. É bem maior, viu? Por isso que Deus tirou muitas pessoas do seu caminho, que era muita inveja, muita coisa querendo, sabe? Aí Deus muda tudo. Muda tudo. Tira de lugar e muda mistério. Muda tudo, pastor, para você ficar livre, porque Deus quer essa missão na sua vida. Deus não quer você. Você estava falando de não ficar ali no lugar. Deus não quer isso. Deus quer você voando. O projeto de Deus é para as nações. Alaiaçai, alabadaiaçou, cantaiaçai, alabaiaçubi, canta, arabaiaçai, canta na macheire, canta larraiaçai. O Senhor disse, canta alegremente, filho de Sião, porque tem canto, irarraiaçai, porque eu te darei descanso naquilo que tu espera. Ô, mandaramache, que te cantar arraiaçai, eu mandei tu cantar, porque a esperança está no comandaiaçai, arrai, de comandaiaçai no teu caminho. Te digo, não tem que turicanta larraiaçai, não temas, porque sou. Eu subirei canta na raia, eu subirei a ti, os teus. Eu sou o que te canta na raia, eu sou o que te capacita. Eu sou o que te levanta na raia sai, eu sou o que te levanto e como andar na raia sai, faço você caminhar naquilo que eu projetei. Porque não sei que turia na raia sai, porque eu darei fim naquilo que tu espera. Não de quando na raia sai, adorei me canta na raia sai, e quando na raia sai. Não quero pessoas avarentas, oportunistas no teu caminho. Eu não que te conta na raia sai. Eu não te quero contando as migalhas. Eu quero comandar na raia sai. Eu quero comandar a tua história, a tua vida, diz o Senhor. Porque o que você ainda tem para Deus ainda não é aquilo que o Senhor tem maior. Quando você falava, Deus fala, estou falando com ele também. Se prepare. Estou vendo um convite na tua mão de Deus, viu? Porque desse convite vai ser outros convites. Se você, eu vejo um convite, eu vejo, aleluia, alguém, Deus levantando alguém aí. Eu vejo muitos outros convites e haverá uma proposta para ti. Fica ligado. Fica ligado. Você estava perguntando uma confirmação. Eu estava pregando sobre não sair da terra, mas Deus está te preparando assim como me preparou. Eu estou vendo Deus te tirando e te levando. Amém? Deus é contigo, vai mudar a tua história. O projeto está sendo preparado, Deus está no negócio. Vai tirar do papel também o seu projeto, Deus está tirando do papel. Ele é marido da missionária Evelyn, que você usou para a Suíça. Oh, menina, Deus, confirmação, gente. Olha aí. Gente, olha aqui como Deus faz, pastor. Meu Deus! Eita, agora. Tá vendo que é bom a pessoa não falar e nem ver a gente ver a cara da pessoa? Que toda vez Deus faz comigo. O pessoal lá do Brasil deixa todo mundo assim. Eu digo, Glória cadê a o povo? Deus, O povo sem para a glória foto. de Deus, Cristina. Você falou para minha irmã Kátia, Sim, que os Deus está fazendo novo, está sim. mudando as coisas. E ela teve um netinho, o primeiro netinho dela. Ui. Agora, está fazendo um mesinho. É o novo de Deus, É tudo a novo. glória de Deus. É, Deus tem algo. Eu nem não lembro o que foi exatamente, mas ela deve ter É, guardado. E Evelyn, se prepare aí. Fábio, Fábio, né? Meu irmão é Fábio, Fábio. Se prepara aí, não se apegue. Deus está preparando tudo. Você vai ter uma grande vitória. Chega, né, irmão? Tem que subir degrau. Deixa quem estava falando. Olha, eu vou te contar uma coisa rapidinho antes de encerrar. Eu me lembro que tinha uma pessoa que eu dizia assim que era minha amiga, mas quando chegava nos lugares, ela não me apresentava para nada, nem para orar. Eu comecei a prestar atenção no Senhor, não é porque eu queria me aparecer, não, mas ela não me apresenta. Um dia, Deus usou o próprio pastor e falou: aquela irmã que veio com você, queria dar oportunidade para ela.
Foi o dia que a menina voltou para Jesus, uma menina toda com cabelo de punk, toda com as roupas assim, sabe? Jeans todo retalhado. Eu falei assim, engraçado, estou olhando para você, Deus me disse que você é missionária. O povo todo me olha, eu falo, tá maluca. Eu disse assim, você é missionária, eu vejo assim você aqui. Eu vi que você estava aqui, aí indo e voltando, nessa igreja mesmo, e você caiu, você voltou para o Senhor, e as pessoas põem a mão na sua cabeça dizendo que você está endemoniada. Essa menina caiu com tudo, chorando. Mas ela está endemoniada, não. Ela veio aqui para descer na presença de Deus e vocês não têm misericórdia. Eu falei isso na igreja. Quando eu falei isso, a menina foi tomada em língua, o pastor foi renovado, a igreja foi toda renovada, ela voltou para Jesus e o pastor disse no microfone: essa irmã, Deus usava muito ela, ela é missionária. E ela caiu, então ela está voltando para a igreja, e o povo está sem misericórdia com ela. Então, eu digo uma coisa a você: essa mulher que me botava, irmã, me escondia para eu não aparecer, né? O próprio Deus quis que eu aparecesse. Ela dizia direto para mim assim: porque Deus deu uma promessa para mim que eu vou para os Estados Unidos, que eu não sei o que, sei o que lá. Quando pensou que não, menino, no outro ano, que eu só passei só aquela humilhação daquele ano, no outro ano Deus fez tudo comigo rapidinho. Ela fez assim: meu Deus, você está nos Estados Unidos, tomou um susto. Ela ficou, eu vi. Tá entendendo, irmã? Fábio, pastor Fábio. É assim que Deus faz. As pessoas ficam torcendo contra. E Deus não queria mais, ela do meu lado, sabe? Eu servia só para orar do lado dela. Mas na hora de eu orar para as pessoas, não. Aí Deus foi e fez isso. Eu digo a você, o que é que Deus está querendo falar? Muita gente vai ficar, não é porque a gente está se gloriando, porque está em outro país, não é nada disso. Mas muita gente que te viu lá vai ficar, ó, ele fica lá no animato e Deus te leva. Então se prepare para andar. Vai aqui, vai cá, vai cá, vai cá, vai cá, mas vai ter uma proposta da parte de Deus, viu, pastor Fábio? Tem uma proposta aí para ele, viu? Mas eu vejo você, não sei sua história, ninguém me falou nada, já que ele não me fala nada. Eu tenho no WhatsApp, ela não me conta nada. Eu digo, nem me conte, nem me ligue, não falar nada de ninguém, porque eu não quero saber. Mas vai acontecer, irmão. Tem um amigo meu, amigo agora ele é meu amigo, lá na igreja de lá de Salvador. Eu estava ministrando, ele chegou no final do culto. E Deus falou assim: olha, você chegou no final do culto, mas Deus manda dizer para você que eu vejo você com uma profissão, Deus botando uma profissão nas suas mãos, e Deus me mostra Paris. Ele hoje é chefe dos bombeiros, irmão, em Paris. Oh, aleluia! Aleluia. Testemunho, não é para emocionar, eu conto porque é minha vida, não é a vida dos outros. E lá na igreja, na igreja de Salvador, o pastor mesmo fala. Você lembra dele? Me deu o telefone, está aqui no WhatsApp. Ele está em Paris, com a família. Trabalha, ele agora é chefe do bombeiro. Que Deus falou assim: eu vejo você minha profissão, e ainda vejo você subir na escada. Ele se tornou chefe. Ele disse para mim: quando você venha para lá de cá, me fala. Entendeu? Deus é bom. Então pega a bênção aí, ó. Pega a vitória. Bora, Luciene, Rafael, todo mundo que está aí com as mãozinhas levantadas. É confirmação, né, Fábio? Ei, Paulo, deixa eu só orar aqui com a mãozinha levantada. É Ei, confirmação, Carla, né? falar aqui. Oi? Glória a Deus, é do céu, moção, do céu. Deus é fiel. É. Aqui tem pessoal falando aqui. Amém. Vai receber, Rafaela. Se alegra. Você vai receber mesmo. Ainda bem que eu não sabia, tá vendo? Entre por essa porta. Aí é bom. Débora já foi, né? Vamos orar, Jaqueline? Orar, né? Com as mãos levantadas, me ajude em oração, Fábio. Até eu vou pegar minha bênção também, porque eu estou no desafio, né? Ore por mim, viu, pastor Fábio? Eu estou no decreto de Esther. Aconteceu uma coisa comigo aqui que eu não vou falar, porque vocês são vasos, mas eu estou nessa oração e com tudo isso dando graça. Uma das coisas que minha filha falou foi: menina, aconteceu isso com minha mãe no dia do aniversário dela.
E eu fiquei tão chateada e tudo, e minha mãe falou assim, não anda não, minha irmã, minha filha, Deus está no controle, Deus vai me ajudar. Ela disse, minha mãe não murmurou. Ela falou para outra minha filha. Quando minha filha chegou aqui, minha mãe não murmurou. Eu chorei, fiquei assim, mas eu não murmurei. E Deus está no controle da vida. Viu, Luciene? Vamos orar, Luciene? Ela foi lá dentro. Não foi? Então, vamos orar. Bora, Jaqueline. Vamos orar, abre nosso microfone, Pai amado, Pai querido. Nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos, Senhor, aleluia, pelos livramentos. Te agradecemos por coisas que nós não entendemos, mas que o Senhor fez e que a gente vai entender depois. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor continue abençoando grandemente a tua filha, Jaqueline, pastora Jaqueline, que ela seja, aleluia, um manancial de bênçãos para muitas pessoas. Senhor, oh Deus, que o Senhor toca nela, na vida dela, na família dela, e que o Senhor abençoe a vida dela, de todos eles, Pai, se livrando, protegendo, guardando de todos os ataques do inimigo e toda seta maligna. Pai, em nome de Jesus, nos guarda na tua presença, nos toma, Pai, nossos filhos, nossos parentes, ó Pai, a voz que estiver aqui, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Meu Deus, coloca, Pai, aleluia, aquele projeto que o Senhor tem, Senhor, para nossas vidas, que o Senhor, com os outros pastor Fábio, dizendo que estava tirando do papel e o Senhor tinha me mostrado, realmente Deus está tirando hoje para se materializar em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ensina a obedecer, nos ensina a caminhar, nos guarda, nos livra, Pai, nos dá discernimento espiritual, nos dá, Senhor, aleluia, direção e que nossas vidas venham a ser cada dia aperfeiçoada na tua presença, nos guarda, nos livra de todo mal. Eu te agradeço em nome de Jesus, muito obrigado por esse amor, por esse carinho e por essa harmonia nessa tarde. Eu ganhei uma recompensa em nome de Jesus, por ter essas vidas junto comigo nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer orar por mim, pastor?